Bom dia, queridos irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a nós orarmos e depois nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus no texto da leitura de hoje. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, Deus, e que em nome de Jesus a gente guarde a tua palavra no nosso coração. E que isso fique, Senhor, nas nossas mentes, Pai, durante todo esse dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós temos lido, né, o livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, ele conta como tudo começou, né, como foi o início ali da trajetória do povo de Deus. Passamos por Abraão, Isaac, Jacó, e agora nós estamos na vida de José, esse jovenzinho ali, filho de Jacó, filho predileto, né, do seu pai e também odiado pelos seus irmãos. Um jovem sonhador que tinha muitos planos de Deus sobre a sua vida, mas que passou por muitas provas e preparos até que tudo se cumprisse na vida dele. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 39. E nós vamos meditar um pouquinho no tema José na casa de Potifar. José foi vendido pelos seus irmãos. Na verdade, os irmãos queriam matar ele de vez, mas decidiram vendê-lo, né, para uma caravana que ia passando, e essa caravana também levou ali José até o Egito. E no Egito, José foi colocado ali na casa de Potifar. E nós vamos ver o que aconteceu ali enquanto José estava naquela casa, quais foram os acontecimentos que marcaram a vida de José naquele tempo. Então, nosso primeiro ponto, nós vamos ver a bênção. O que foi essa bênção? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Até aqui parece que não há nenhuma bênção, né? José foi vendido e levado para a casa de Potifar. Versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde o que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. A bênção de Deus era com José. Ele estava longe da sua terra, longe da sua família, mas o Senhor era com ele, e tudo que José fazia prosperava. José era um homem responsável. José era um homem que administrava bem aquilo que Deus confiava nas suas mãos, e o seu senhor ali, Potifar, reconhecia isso. Fala que aquilo que estava aos cuidados de José, o Potifar não se incomodava, não esquentava a cabeça. José cuidava de tudo. Potifar só se preocupava com aquilo que ele ia comer. Das demais coisas, quem cuidava era José. Então, que bênção de Deus, né? Estava ali sobre José a presença do Senhor, e tudo que ele fazia prosperava. Tudo que era colocado nas suas mãos prosperava e dava certo, ia bem. Mas a história não para por aí, né? Nós temos a presença de Deus conosco, e é uma bênção ter a presença de Deus nos abençoando, prosperando aquilo que está nas nossas mãos. Mas existe também, nós vamos ver o nosso segundo ponto, a provação, que vai do versículo 7 até o versículo 20. Não bastava ter sido vendido pelos irmãos, dado por morto para o pai, está em uma terra estrangeira, sendo o Egito, e então
Versículo 7. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. José diz ali no versículo 6 que ele era formoso de porte e de aparência, além de ser um homem responsável ali que tinha, né, debaixo das suas mãos toda a casa de Potifar, toda a administração ali era feita por José. A mulher do seu senhor colocou os olhos nele e disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José alertou ela: Olha, eu cuido de todas as coisas do meu senhor. A única coisa que ele não deixou debaixo do meu poderio é você, porque afinal você é a mulher dele. E José diz assim: será que eu cometeria, eu pecaria, faria essa tamanha maldade contra Deus? José sabia que o seu pecado, que aquilo que ele fazia de errado, não era somente contra as pessoas, o que já é muita coisa, mas principalmente era contra Deus. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as suas vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Aqui, o segundo ponto está a aprovação. José passou por uma aprovação. E essa aprovação foi também uma tentação. José foi ali tentado por aquela mulher. Mas, diante da tentação, José agiu da maneira correta. Ele não ficou brincando, ou ele não pensou: afinal, não tem ninguém em casa, ninguém vai ver. José sabia que o seu pecado era contra Deus e que Deus tudo vê. E diante daquela situação, José não hesitou, ele deixou a capa dele e ele fugiu. Ele agiu como a gente deve agir diante das tentações, fugindo. É assim que a Bíblia diz. Resistir ao diabo, mas fujam da tentação. Com a tentação a gente não brinca. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes na mão dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Além de ter sido vendido pelos irmãos, parece que finalmente as coisas na vida de José estão dando certo. Ele é colocado como senhor na casa de Potifar, tem várias coisas que ele administra e cuida dos negócios do seu senhor. Mas agora José estava sendo perseguido pela esposa do seu senhor. E agora, depois de ter fugido da tentação, de ter vencido, de ter passado por aquela prova, José é acusado injustamente. A mulher do seu senhor mente sobre aquela situação. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as suas vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Que prova José passou! Depois de ter fugido da tentação, de não ter pecado contra Deus, agora José é acusado injustamente pela esposa do seu senhor, que mentiu, dizendo algo que não tinha acontecido. O seu senhor coloca José na prisão. José é preso. Que prova!
Depois de vendido pelos irmãos, depois de parecer que as coisas estavam dando certo para José, essa mulher aparece ali na história para tentar destruir com José, e José é lançado na prisão. Mas quando Deus tem um plano para as nossas vidas e quando a gente ama a Deus, a gente pode ter a certeza que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Aqui estavam intentando mal contra José. Os irmãos quiseram fazer mal para ele, a mulher do seu senhor quis fazer mal para ele, o seu senhor fez mal a ele, colocando ele na prisão, mas Deus intentava o bem em todas essas situações. E então, no terceiro ponto, nós vemos a aprovação. Quando nós somos tentados, quando Deus permite uma aprovação na nossa vida, a intenção de Satanás é nos destruir, é que a gente seja destruído mesmo, que a gente não seja aprovado. Mas quando Deus permite uma aprovação na nossa vida, o desejo e a intenção de Deus é que nós sejamos aprovados, que nós tenhamos experiência, que nós tenhamos mais perseverança. Então nós vemos ali na vida de José a aprovação. E nós vamos ler os versículos 21, 22 e 23. Diz assim: O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. José tinha sido perseguido pela esposa do seu senhor. O seu senhor não havia acreditado nele, mas José tinha aquilo que mais importa, aquilo que a gente tem de mais importante: a presença do Senhor conosco. Era melhor ali estar na prisão, tendo a presença do Senhor, estando com o Senhor, do que talvez estar ali na casa de Potifar e não ter a presença do Senhor com ele. Mas mesmo na prisão, o Senhor era com José. E lhe foi benigno. Mesmo na prisão, Deus foi bondoso com José. E olha só o que aconteceu. Ele deu mercê perante o carcereiro. E mais uma vez, José tem ali o favor de Deus na sua vida. E o versículo 22 diz assim: O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Assim como ele foi fiel lá na casa de Potifar, agora no cárcere, na prisão, ele continua sendo fiel a Deus. Porque o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Nosso tema é José na casa de Potifar. Começa, ali mostrando José servindo o seu senhor na casa do seu senhor, depois sendo acusado injustamente, e termina com José no cárcere, na prisão. Hoje nós ficamos nesse capítulo, no capítulo 39, mas no passar dos dias nós vamos ver como a história acontece. E nós vemos que em toda essa situação, Deus estava ali preparando, Deus estava ali forjando o caráter, Deus estava também provando o coração de José para mais para frente, confiar nas mãos dele aquilo que Deus já tinha planejado confiar. Nós sabemos que José se torna governador ali de todo o Egito, se torna o segundo maior naquele país, e Deus abençoava tudo que José fazia. Meu irmão, aquilo que a gente precisa é da presença de Deus. Mas eu estou numa situação muito difícil, você não sabe como é a minha família, o lugar que eu trabalho é terrível. Creia nisso. Se a presença de Deus está com você, se você tem feito aquilo que é correto, assim como José, fugido da tentação, entendido que todo pecado é contra Deus e buscado agradar a Deus, por mais que você esteja num cárcere, numa prisão, num lugar muito ruim, creia que Deus é bom, que Deus é benigno, que Deus é bondoso para com você. E a história de José nos mostra isso. Os homens tentando jogar José na cova, depois colocando ele no cárcere, mas nós vamos ver José sendo fiel ali no pouco, sendo fiel na casa de Potifar, sendo fiel na prisão. Então a gente vê Deus colocando José
numa posição que era o plano de Deus para a vida dele, para que ele, né, salvasse, conservasse ali com sabedoria as pessoas do mundo devido à fome que ia vir, né? Então que essa palavra fique guardada no nosso coração. A bênção, a aprovação e a aprovação. Diante da aprovação, o desejo de Deus é que a gente seja aprovado e que a gente permaneça fiel, assim como José permaneceu fiel. E Deus, né, cumpriu ali tudo que ele tinha para cumprir na vida de José e também cumpriu os seus planos e os seus propósitos através da vida de José. Então, meu querido irmão, creia que nesse tempo Deus está preparando você, por mais que a situação seja difícil, permaneça fiel ao Senhor. Creia que esse não é o fim da história, assim como esse capítulo 39 não é o final da história da vida de José, que não é o fim da história. Que em nome de Jesus a gente permaneça fiel ao Senhor, mesmo diante das provações. Aqui no caso de José também uma tentação, uma falsa acusação, mas ele decidiu permanecer fiel ao Senhor, permanecer sendo honesto ali, né, responsável diante daquilo que colocavam nas suas mãos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, porque ela nunca volta vazia, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem sempre algo a falar conosco a cada dia, para nos animar, Senhor, para encorajar o nosso coração. E nós oramos nessa manhã, Senhor, pedindo que essa mesma disposição ali, Senhor, que havia no coração de José, de fazer tudo conforme a tua vontade, Deus, de agradar ao Senhor, Deus, independente dos homens, que isso também esteja no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido irmão, em nome de Jesus.